Bom, vamos começar. Olha a capa do dia 4 de maio de 1986 da Placar. Mas é daquela época de hoje. Então, é isso que eu queria saber. Tem alguma relação com os dias atuais? Total, né? Primeiro, um elogio à capa, a arte da capa, né, Sormani? Os remos quebrados, a âncora enferrujada. Isso deve ter sido coisa lá do... Deixa eu ver o nome do... Tem ali? S. Vitorino, o nome do artista. Eu não vou lembrar. A âncora enferrujada, a bandeira esfarrapada, a corda da boia ali toda esgarçada, né? O Corinthians fazia 10 jogos sem ganhar, e o que é melhor... Tava na lanterna. Fazia 10 jogos sem ganhar, não. Nos últimos 10 jogos uma tinha vitória vencido apenas. Olha, mas quantas horas eles ficou sem fazer gol? 11 horas. 11 horas sem marcar gol. Você imagina um time de futebol, seu bandido, jogando 11 horas sem conseguir fazer um golzinho. Você ficou chateado naquela época? Olha, eu não sabia, eu tive problema no maxilar de tanto rir. Eu fui dormir na pia de preocupação. E era um caso curioso, porque o Corinthians tinha trocado... Sempre tem um problema político no Corinthians. O Corinthians tinha trocado de presidente. Porque era o Roberto Pascoe o presidente do Corinthians e quem ganha a eleição é o Vicente Matheus. Então tem essa troca de presidência. E o grande craque que chega para o Corinthians... que foi contratado ainda pelo Roberto Pascoe, muita gente diz que foi uma medida eleitoreira para conseguir se reeleger, é o Jorginho ex-Palmeiras, o Jorginho Putinati. Mas começa uma draga o Corinthians com o Jorge Vieira como técnico e depois com o Basílio como técnico interino. E a coisa melhora só com o Chico Formiga. Então vamos virar a página agora... Pra gente ter uma noção. Isso só até para aproveitar o momento de crise pelo qual passa o Corinthians não era campeonato brasileiro, era campeonato paulista. Quer dizer, a situação era pior. Exatamente. 11 horas sem fazer gol no Campeonato Paulista. Tá louco. Não, eu tô falando que a gente tá mostrando essa capa hoje porque o Corinthians está numa situação parecida. Sim. O Corinthians na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, perspectivas tenebrosas na Libertadores, na Copa do Brasil, e a gente mostra que essas coisas, elas se repetem. Era considerado o pior momento, a pior fase em 76 anos de existência do Corinthians. Eu acho que isso aí foi muito em cima do que da época, né, daquele momento, porque nada foi pior, historicamente falando, do que a época do Faz-me Rir, no começo dos anos 1960. Aquele time era... Tanto é que foi apelidado de Faz-me Rir. Faz-me Rir por causa da música. Exatamente, exatamente. E aquele time, a história conta, nos mostra que foi o pior de todos, entendeu? Esse time também não rendia. Entendeu? Mas era bom no papel. Era bom no papel, agora Faz-me Rir foi um tempo, acho que foram uns dois anos mais ou menos, eu não me lembro exatamente. Começo dos anos 60, 61, 62. Mas não ganha dinheiro. Esse daí foi um momento. E depois o Corinthians se aprumou, entendeu? Tanto que você vê ali, ó, a foto é do jogo contra o América. Exatamente. Aí tem o 10, que é o Jorginho, o 6 de costa aqui é o Edevaldo, que veio do 15 de Jaú, junto com o Wilson Mano. Aí aparece o 8... o Birubiru, acho que tá o Edson ali na foto também. Abaixado ali. Então, aquele tá com a cabeça virada, não é o Dunga pelo cabelo. Mas me parecia o Dunga, mas não é. Pode ser, não. O Dunga já não estava mais no Corinthians. Pode ser, talvez o Eduardo Amorim, o Márcio. Eduardo Amorim. E a matéria diz ali que o Corinthians, depois de uma viagem longa, de mais de 400 quilômetros até o Rio Preto, voltou aliviado porque... Primeiro, não perdeu. Vinha de 5 derrotas seguidas. Empatou 0x0. Empatou 0x0 e não tomamos gol. Conseguiu festejar o técnico Basílio. Vamos virar a página. Já era o Basílio porque o Jorge Vieira já tinha caído. Né? Aí você vê vários depoimentos. Continua, Sormani. Desculpa, não, é que jogar em Rio Preto era muito difícil. Até porque o estádio lá não era o Benedito Teixeira de hoje. Era o Mário Alves Mendonça, que era uma caixinha de fósforo. E tinha um paredão no fundo. E aí a matéria da Placar, muito bem feita, foi ouvir várias personagens, né? Para falar exatamente do futebol brasileiro. Então você vê, por exemplo, ali tem o Gilmar dos Santos Neves, que jogou no Corinthians, o Otávio... O Gilmar era corintiano. Exatamente, que um dos maiores ídolos, um dos maiores goleiros da história do Corinthians, o Márcio Braga, que era presidente do Flamengo, o Orlando Fantoni, que era técnico, inclusive foi o técnico na aposentadoria do Mário Sérgio. E do lado do Pelé, então o Adilson Monteiro Alves, ex-diretor, pai do Duílio, que é o atual presidente do Corinthians. E ali o Pelé... Olha o Otávio Pinto Guimarães. Otávio Pinto Guimarães, que era o presidente da CBF. Era
Piteira era o apelido dele. E aí você, olha o que o Pelé falou. Já fiz muito corintiano ficar com dor de cabeça. Mas, desta vez eu não tenho culpa não. Os resultados mostram que o time não vai bem das pernas, mas compete ao técnico e à diretoria encontrar a solução. E encontrarão, porque no futebol, toda crise mais cedo ou mais tarde é contornada. Faço só um apelo, deem carinho aos jogadores. É o Pelé, ex-carrasco corintiano, Pelé que fez mais gols na história, né, de um clube, né, justamente contra o Corinthians, né, então ele uma média absurdamente alta do nosso rei. E muitos dizem, e outros diziam, né, que o Pelé quando era moleque era corintiano, entendeu? E ele nunca confirmou essa história. Nunca confirmou, também tem a história que ele era vascaíno, enfim, também. Tudo isso daí, né. Vamos virar a página. Aí mais um momento ali. Aí tava justamente, aí entra ali naquela lateral, na segunda página ali, nos tempos do Faz-me Rir. Julho de 1961. Era a comparação que era feita com aquele time horroroso do Corinthians, né? Que não ganhava nada também. Então, o Corinthians ficou muito tempo sem vencer. Ali aparece na foto o 4 é o Ailton, lateral esquerdo, né, que aparece na foto. Não era o Dida nesse jogo. Era Ailton, hein? Ailton, com L. Birubiru lá no fundo, o Edson Boaro e ali o Catanossi, o volante que veio do América de Rio Preto, justamente jogando contra o ex-time, né? E não teve lei do ex, né? Porque o Catanossi não fez gol contra o América. Texto sobre o Faz-me Rir do Mário Sérgio Della Rina, que já morreu, né? Foi meu editor lá. Foi teu também, trabalhou com você, boba, né? Choque anafilático, não foi? Sim, uma doença, um problema hospitalar, e ele muito jovem, né? Acabou morrendo. E era corintiano. E grande texto também. Era corintiano, ótimo. Vamos virar a página, porque agora, o que vai acontecer? O que acontece? A gente está em outra edição da Placar. A gente vai voltar para aquela edição do dia 4 de maio, mas o que aconteceu só para contar a história realmente do que aconteceu. O Corinthians era lanterna... Essa edição já é de julho. Já é de julho. O Corinthians era lanterna do Campeonato Paulista, estava ali na zona de rebaixamento, não marcava 11 horas, mas aí tem uma reviravolta. Reviravolta com o Chico Formiga, o mesmo técnico do Meninos da Vila de 78, que fez aquele Santos ser campeão, com todos os jovens, Juari, João Paulo, Newton Batata, Pita, enfim, Rubens Feijão, Gilberto Toninho Costa. Silva, Toninho Vieira, então o Gilberto Sorriso. Então fez esse time do Santos brilhar em 78 e o Chico Formiga que foi responsável. E o Corinthians traz também um jogador muito importante para essa virada, que foi o Everton. O Everton sai do Atlético Mineiro. O Everton, que é o mesmo que tinha jogado no São Paulo, tinha passado pelo Guarani. Ele sai do Atlético Mineiro, onde estava muito bem no Atlético Mineiro. Começou no Londrina, né? Começou no Londrina do Paraná. E aí ele vem, e aí a fase do Corinthians muda completamente com a chegada do Everton e do Chico Formiga. Aí o Corinthians sai da lanterna para ser vice-campeão paulista. 19 pontos em 22 disputados. Então, foi um negócio absurdo. Ganhou quase 100% de aproveitamento. O Corinthians começou a ter. Seria legal se a gente tivesse dar uma olhada aí no tabelão para saber como é que foi a arrancada. E o público. Sim. Para ter uma ideia, como é que a torcida respondia na arquibancada em relação ao começo. O jogo do Corinthians era todos lotados. O Pacaembu era... E a capa é... E não era essa limitação, viu, Flavinho? De 40 e poucas mil pessoas. Mais. A capa revista, né? Em relação àquela... A âncora foi ilustrada ali, tem uma moça que costurou a bandeira. Já foi emendada. A bandeira foi trocada. O remo foi consertado, tá pintado. Não estão pintando o remo. Muito bem feito, né? Muito legal. Muito legal a história, né? E 2 meses depois, né? Maio, junho, julho. Exatamente. Pouco tempo virou. Será que vira a situação para o Corinthians agora? Aquela situação da outra capa a gente está vivendo agora, no Corinthians atual. Essa daí eu não sei se a gente vai ver, não. Esse milagre em 2023, milagre corintiano. não.